Vereadores aprovam um projeto que parcela contribuições previdenciárias do Camprev. Veja ainda. Segunda discussão da lei dos táxis é votada. Veja a repercussão completa do Exame Nacional do Ensino Médio. E no quadro de esporte, saiba como praticar a corrida. O Câmara Notícia começa agora. Olá, nesta terça-feira, durante 2 reuniões extraordinárias, os vereadores aprovaram na legalidade e também no mérito, ou seja, em 2 votações, o projeto de lei complementar de número 36 de autoria do Executivo, que parcela débitos previdenciários e também autoriza a transferência de superávit financeiro dos fundos previdenciários para a Prefeitura. Veja a cobertura completa na reportagem de Maico Bonissoni. Iniciadas pontualmente às 9 horas da manhã, as reuniões extraordinárias convocadas pelo prefeito solicitaram via projeto de lei o reparcelamento das contribuições do Executivo ao Instituto de Previdência Social de Campinas, o Camprev. A justificativa apresentada pelo prefeito é que a administração municipal vem passando por dificuldades para manter a folha de pagamento dos servidores regularizada, em decorrência da queda na arrecadação. Um a um, os parlamentares subiram à tribuna, ora para defender a medida, ora para contestar o projeto do Executivo. E após muitas deliberações, tanto de parlamentares governistas quanto de opositores, o projeto foi aprovado pelo Legislativo com reclamações e explanações de ambos lados. É nesse cenário de dificuldades que a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto de lei, que agora foi aprovado por essa casa, que busca ajudar a superar essa dificuldade, principalmente com relação aos servidores públicos. Então é importante também ressaltar que essa lei ela vai ser benéfica para o servidor público, tanto aqueles que já estão aposentados, quanto aqueles que irão aposentar no futuro. Por que eu digo isso? Porque essa lei trata de 2 pontos. Um, que trata das dívidas que a Prefeitura tem com o Camprev. Então ela está fazendo uma autorização para que a Prefeitura possa saldar essas dívidas em até 60 meses, com juros e correção monetária e também com garantias, dando como garantia o Fundo de Participação dos Municípios. Essa medida tomada hoje certamente prejudica toda a perspectiva de desenvolvimento profissional, de funcionamento, de organização do Serviço Público Municipal. O vereador André Von Zuben, hoje, aqui na entrevista que me precedeu, ele fala que o dinheiro vai ser necessariamente usado, o dinheiro do fundo previdenciário que for o superávit, né, vai ser usado para pagar o fundo financeiro. Só que isso não está na lei. É curioso, né? Ele fala isso como uma garantia, mas a garantia que nós temos é a palavra dele. Porque na lei, que é o que nós aprovamos aqui, talvez isso pudesse estar previsto, mas não está. Embora ele negue, na prática esse valor vai poder ser usado para amortizar outras dívidas da Prefeitura, para poder usar para outros tipos de funções que não a aposentadoria do servidor. Na reunião ordinária desta segunda-feira, o Legislativo aprovou em segunda discussão um projeto de lei que prevê uma alteração na lei municipal que regulamenta os táxis. O projeto de lei complementar aprovado altera o parágrafo 3 do artigo 1 da lei que regulamenta os táxis na cidade. A nova alteração especifica como deve ser a cobrança das viagens em caso de passagem por praças de pedágio. Para o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, a nova regra facilita o acordo entre cliente e taxista. Na ótica da defesa dos direitos do consumidor, nós entendemos que o consumidor ele já paga a conta demais, né? Então, esse projeto, no caso, também na nossa ótica, de diminuir um pouco aí o valor da tarifa, né? Até o aeroporto, né, de Viracopos, e o consumidor ter um benefício. Quando o projeto for sancionado, o valor do pedágio deve ser acrescido ao valor tabelado ou adicionado ao preço indicado no taxímetro. Isso vale principalmente para as viagens entre Indaiatuba e o aeroporto de Viracopos. Vai ser cobrado agora o valor justo e o serviço para a população também vai ser com mais qualidade ainda. E na última edição você conferiu um resumo sobre a repercussão do Enem aqui em Campinas. Hoje, professores fizeram uma avaliação completa sobre as provas do exame. Quem traz as informações é Maico Vancini.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceram este fim de semana. Mais de 5.848.000 alunos fizeram o exame, que este ano teve uma abstenção de 30%. A maioria de quem prestou as provas achou que estava um pouquinho mais difícil. E foi com humor, através das redes sociais, que os estudantes falaram das dificuldades das provas. O Twitter foi o principal canal utilizado por eles. A hashtag Aprendi no Enem ficou entre os assuntos mais comentados. Para professores, o exame segue o padrão dos últimos anos com foco no conteúdo. Não diria mais difícil. Ela continuou sendo uma prova que cobra muito conteúdo. Então foi uma prova muito bem pensada, ela foi bem elaborada, só que permeando a língua portuguesa durante todas as questões, tanto no primeiro quanto no segundo dia. Foi muito baseado na interpretação textual e em todas as questões nós percebíamos uma referência de atualidades, alguma referência de alguma atitude do dia a dia do nosso aluno para então cobrar o conteúdo. Nós percebemos na prova de matemática uma exigência de conteúdo dos 3 anos do ensino médio. Percebemos em biologia a evolução celular, o que foi muito interessante, cai e tem conteúdo também muito pesado. E a diferença foram as questões que foram mais curtas, menos textos, mas não menos cobrança para o candidato. Não chega a ser o Enem de 3 anos atrás, longuíssimo, mas com relação ao ano passado estava um pouquinho maior. De qualquer jeito, é uma prova exigente. Exigente com relação ao tempo, exigente com relação à habilidade leitora e de interpretação. Então, o candidato que se preparou especificamente para o Enem não deve ter achado tão mais difícil. Agora, candidatos que atiram para todos os lados, se preparam para várias provas e ainda subestimam o Enem, sabe lá por quê, aí tendem a considerar a prova mais difícil. O Célio comentou também sobre alguns pontos específicos da prova. O que destaca na prova de matemática é a contextualização. De todas as provas, é que os conteúdos estavam mais próximos à realidade dos alunos. Então, o esforço da banca em cobrar a matemática associada à realidade do aluno se destaca na prova de matemática. No caso da prova de ciências da natureza, isso já não aconteceu. A gente tinha muita química e muita física sem uma contextualização mais sólida, mais significativo. História é uma prova sem novidades e muito previsível até. Agora, filosofia e sociologia com conteúdos específicos. A redação deste ano teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o que confundiu alguns alunos. A redação causou um pouco de tumulto na internet porque as pessoas pensaram na intolerância religiosa. E aí é o ponto que o candidato não podia se enganar. Novamente nós temos no Enem um verbo de comando. O que se precisava nesse tema era o combate à intolerância. Então, afirma-se que já existe no país. Agora, quais são as propostas de intervenção para combater essa ideia? Se lembrarmos, na mídia há pouco tempo, aconteceu o caso de uma menina no Rio de Janeiro, que foi apedrejada por professar a fé. Então, o que deve se pensar no momento da produção do texto é: não falarei sobre o meu credo, e sim sobre a perspectiva da intolerância em um país que é laico. Saraí acredita que o Enem ainda não chegou em um modelo ideal, principalmente por conta do debate em torno da reforma do currículo do ensino médio, mas ele apresenta provas mais elaboradas. Eu acredito que a prova estava mais bem formulada, uma prova boa de fazer, uma prova que estava bem montada, bem organizada. Isso deixa o candidato mais seguro, principalmente aquele candidato que já veio bem estudado, que já teve o percurso de estudo e foi seguro para realizar a prova. E a seguir, preço da cesta básica aumenta em 13 das 27 capitais. A gente volta já. A gente está de volta com o Jornal Câmara Notícia e olha só, nessa segunda-feira, uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos revelou que o preço da cesta básica aumentou em 13 das 27 capitais do país. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, durante o mês de outubro, houve alta nos preços em 13 capitais. Nas outras 14, houve retração. Entre janeiro e outubro de 2016, houve aumento em todo o país. As altas mais expressivas foram registradas em Maceió,
com 24,25% ao longo do ano. No estado de São Paulo, a cesta básica teve recuo de 0,43% no mês passado em relação a setembro. Mas nos 10 primeiros meses, a alta acumulada foi de 12,30%. Carne bovina, manteiga, açúcar, tomate e café foram os produtos que mais subiram no mês passado. O feijão e o leite tiveram baixas nos preços em praticamente todo o país. Termina nesta quarta-feira as inscrições para o processo seletivo da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, a FUNCAMP. As vagas são para as funções de Vigia Universitário 3, técnico de segurança do trabalho e nutricionista. Os salários chegam a R$ 2.988. Mais informações no site que está aqui na sua tela, funcamp.unicamp.br. E agora vamos para o esporte. Se você é sedentário, saiba como começar a correr. Fala galera, agora no fim de ano muitas pessoas sedentárias querem aproveitar o verão para realizarem atividades físicas. Muitas querem correr até a São Silvestre. Estamos no mês de novembro, mas será que ainda dá tempo? Rodrigo, você que é professor, é experiente na área, dá para começar a correr agora e já ir para uma São Silvestre? Olha, Gabriel, se falando de iniciantes, existem vários tipos. Existem iniciantes que já praticam bike ou musculação. Esses, de repente, dá para você fazer um planejamento e conseguir fazer a São Silvestre. Agora, via de regra, iniciante que nunca correu e não pratica atividade física, precisa realmente fazer todo um planejamento de aumento de volumes nas provas. Pensar inicialmente numa prova de 5 km, 8 km, 10 km, para depois pensar uma São Silvestre que tem 15 km. A pessoa que estiver em casa assistindo essa reportagem se interessar pela corrida, como que ela começa? É vendo um tipo de tênis, é procurar um professor ou ela já pode sair andando aos pouquinhos, devagar? Olha, Gabriel, o ponto de partida seria uma avaliação médica. É o ponto que eu sempre pego mesmo no pé dos alunos iniciantes, porque é muito importante saber como que você está, como a sua saúde está, para você ter segurança no momento da prática do esporte. Mas respondendo a sua pergunta, na prática, ele precisa fazer uma transição gradual da caminhada para a corrida. Por isso a gente usa treinos intervalados, onde ele vai fazer um volume pequeno e vai intercalando corrida com caminhada, e ao passar do tempo ele vai agregando mais corrida e retirando um pouquinho as caminhadas. Tá, num dia como hoje, chuvoso, é recomendável fazer atividade física ou precisa ter o solo seco, o sol? Olha, para corrida não tem nenhuma contraindicação para se praticar. A única restrição que eu costumo orientar os meus alunos é com relação aos raios. Em dias que tem chuva e raio, não é muito bom correr, principalmente em lugar aberto, para não ter o problema aí de cair um raio. Se a pessoa quiser começar a correr ou a andar e não quiser procurar um professor, tem alguma dica? Olha, primeiro você anda, depois você dá uma caminhada e só por último você vai fazer a corrida. Existe essa regra ou não? Olha, é muito individualizado isso, porque vai depender muito do nível do iniciante. Eu costumo aplicar uma técnica mesmo de intervalar a corrida com caminhada, e você precisa avaliar em qual condição que o aluno está para poder fazer essa transição, para poder colocar as divisões de corridas e caminhadas. Mas o ideal é começar sempre intercalando um pouquinho de caminhada com um pouquinho de corrida. Uma curiosidade, existe um calçado específico para a corrida? Hoje no mercado a gente tem vários tênis que são próprios para a corrida. Falando de iniciante, ele precisa prezar pelo conforto. Então, se ele procurar numa loja um tênis da modalidade corrida e que ele tenha um conforto, que ele seja leve, não tem erro. Bom, Rodrigo, agora você vai correr na chuva ou vai para casa? Não, agora eu vou correr, vou aproveitar que a chuva tá fraquinha e vou fazer o treino sim. Bom, boa sorte então, eu tô indo para casa, pode ir para sua corrida. Obrigado. É
Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê.